Josafá estava sendo ameaçado pelos amonitas, pelos moabitas, pelos meunitas. E a Bíblia diz que ele ficou muito temeroso, muito amedrontado. E ele começou a orar ao Senhor. E ele dizia ao Senhor: nós não temos forças para lutar. Nós não sabemos o que fazer, mas nós esperamos o socorro que vem de ti. Foi essa oração que Josafá fez a Deus naquele momento de luta, de medo, de angústia, de ansiedade. Ele diz: nós não temos força e nem sabemos o que fazer. Quantas vezes nos sentimos assim, né, irmãos? Sem forças e sem saber o que fazer. Mas de uma coisa, Josafá, eu e você sabemos: o nosso socorro vem do Senhor. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor visitou um levita descendente de Asaf, e ele disse ali estas palavras àquele povo: assim diz o Senhor, não tenha medo, não fiquem desanimados por causa destes exércitos imensos, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Amanhã vocês marchem contra eles, vocês os encontrarão. Quando vocês encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições e depois fiquem parados e vejam o livramento que o Senhor fará. E o texto diz que Josafá se prostrou em adoração ao Senhor e se levantou todo o povo para louvar ao Senhor em alta voz. E Josafá disse: escutem, creia no Senhor seu Deus, permaneça firme, creiam em seus profetas e vocês terão êxitos. E depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para ir adiante do exército, louvando ao Senhor e dizendo: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E no momento em que eles começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os seus inimigos e eles saíram vitoriosos, irmãos. Todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à sua frente, verso 27, alegres porque o Senhor tinha dado a vitória. Entraram marchando ao som das harpas e foram ao templo do Senhor agradecer pela vitória. Irmãos, o autor do presente diário diz assim: estas palavras não são uma utopia, não são palavras tolas, elas se baseiam no agir irresistível de Deus em nosso favor. Enquanto a resposta não vem, nos convida o autor: não tema o futuro, espere com serenidade a solução que vem de Deus. Como o pastor Ednan nos disse há uns dias atrás, volta a minha alma à serenidade. E lembre-se, cada um de nós, que nós temos um Deus, irmãos, que vem em nosso socorro. Encarar o dilema e assumir a posição de combate foi a ordem, mas não lutar contra o inimigo. Quem iria lutar contra o inimigo seria Deus. E aí, irmãos, eu fiquei pensando numa guerra e lembrando daquelas trincheiras, que os soldados fazem para se proteger, se armar, para investir contra o inimigo. E é aquilo que calou no meu coração e eu gostaria de dividir com os irmãos. Irmãos, quando o texto diz
vocês amanhã vão, marchem, toma a sua posição e eu convido você a tomar essa posição lá na trincheira, porque o texto diz que não é para a gente lutar, é para a gente, irmãos, se entrincheirar, se prostrar em adoração ao Senhor. Na trincheira nossa, irmãos, não existe sacos de areia, como existem lá nas guerras, não existem arames, mas existem os anjos acampados ao nosso redor. Existem a potente mão sobre nós. E é lá na trincheira que nós vamos elevar ao Senhor a nossa crença, a nossa fé nele, como Josafá convida, creia no Senhor, seja fiel, permaneça firme, não saia de lá, não é contra a carne nem contra o sangue que a gente tem que lutar, a nossa luta, irmãos, é na esfera celestial, então fique aí, lá no seu secreto, fique aí na sua trincheira, tome a sua posição de servo, de adorador, de filho grato por um pai que te protege, que luta por você, que vai na sua frente em qualquer situação. E eleve a Deus o seu clamor, certos de que você será sustentado por Ele e que Ele vai adiante de você. Não lute contra Deus e nem lute contra os seus inimigos, nem lute contra as suas lutas, lute com o Senhor, o dono da guerra, o Senhor dos exércitos. Hoje de manhã, o meu salmo, foi Salmo 50. Coincidência ou não, é um salmo de Asaf, E esse salmo, Deus convida o seu povo para uma conversa séria. O verso 4 diz que ele convoca para um julgamento, não os perversos, tragam aqui os que me são fiéis. É este o convite de Deus no salmo. E ele diz, eu tenho algumas acusações contra vocês. E Deus diz assim, através de Asaf, nesse salmo, eu não reprovo os seus sacrifícios. Podem fazer coisas para mim, podem fazer sacrifícios para mim, eu não reprovo não, mas eu quero dizer para vocês que eu não preciso dele. Eu sou dono do boi, eu sou dono do pássaro. Verso 12, o mundo inteiro é meu, tudo que tem, tudo que nele há. Agora sabe o que eu quero mesmo? Verso 14, eu quero que vocês me ofereçam sacrifícios de gratidão. Eu quero que vocês me ofereçam sacrifícios de louvor e que vocês sejam fiéis, que vocês cumpram os votos que vocês fazem ao Altíssimo. Então, clamem a mim em tempos de aflição e eu os livrarei e vocês me darão glória, porque a gratidão é um sacrifício que me honra, diz o Senhor, verso 23. E se vocês permanecerem, se vocês forem fiéis em meus caminhos, eu vou revelar a salvação de Deus para vocês. Então, irmãos, que nós estejamos dispostos todos os dias a oferecer ao Senhor esse sacrifício de gratidão, a nos mantermos firmes, fiéis e confiantes, entrincheirados, certos de que Deus está ali conosco e que no momento certo Ele lutará por nós. Que nós, irmãos, não tragamos confusão com as nossas ações, Com louvor a Deus, com adoração ao Senhor, com a confiança no Senhor. O que Deus fez ali foi trazer confusão para os inimigos.
Então que estejamos armados e na nossa posição. Tome a posição, se entrincheirem, se armem de fé, gratidão a Deus e clame pelo seu agir em seu favor. O autor, ele encerra lá a sua reflexão dizendo: quem se arma com fé nas promessas e no poder de Deus, aprende a esperar em paz, em adoração e em louvor.